Olá, criaturas de Deus, tudo na paz com vocês? Te recebemos com muito carinho, bom ânimo ao primeiro episódio do podcast Pode Ir Crendo. Eu, particularmente, Lucas de Oliveira, sou seu apresentador, host também, como chamo, e idealizador, certo? Te acompanho nesse espaço de fé, reflexão e sabedoria. E também com a grande alegria de poder estar aqui com vocês, partilhando palavras de esperança, inspiração e principalmente o amor de Deus. Em cada episódio, vamos buscar trazer a palavra de Deus e conhecimento também, de maneira acessível, edificante, para que vocês possam fortalecer sua caminhada na fé e encontrar paz, independente do momento que esteja passando. Então, prepara o coração, porque agora começamos nossa jornada juntos. Que Deus abençoe este momento e que Ele fale poderosamente aos corações. Vamos começar. E eu estou aqui com ele, meu honorável pastor José Edson. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Graças a Deus. Você aí em casa, aí no seu escritório, aonde você estiver, nos vendo aqui através do Pode Ir Crendo. É um prazer a gente estar aqui para, durante alguns minutos, conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos gerais, alguns assuntos da vida cristã, mas também tem assuntos também que a gente vai conversar com vocês sobre a questão do ser humano em si, da humanidade em si. Não é somente sobre questão de igreja, sobre a questão espiritual, mas sobre tudo na vida. Esse podcast Pode Ir Crendo, que tem a liderança do meu amigo Lucas aqui, ele tem essa visão de olhar para o ser humano como um todo. Isso aí, pastor. Como você acaba de mencionar, não é só sobre fé, não é só sobre religião também, é sobre humanidade. Pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Por isso somos humanos. E humanidade, pastor, também, se dirigindo ao que significa a palavra, o senhor sabe o que é humanidade? Bem, se a gente for identificar ou, digamos assim, definir o termo humanidade sob o ponto de vista, digamos assim, do dicionário, eu não quero me prender ao dicionário, né? O dicionário antigo era o Aurélio, né? Aurélio, quem lembra do Aurélio? Não é da sua época, não, né? Tá bom, mas era o Aurélio. O dicionário de hoje é o senhor Google, né? Bem-vindo, Google. Tá? Se a gente fosse definir sob esse ponto de vista, nós teríamos uma definição muito fechada. Então, prefiro a definição, digamos, bíblica. Então, o que é humanidade segundo a Bíblia? A humanidade, segundo a Bíblia, é, na realidade, o ser humano. Começa com o ser humano, só existe humanidade porque tem ser humano, lógico. Né? Não tem humanidade se não houver ser humano. Perfeitamente. Tá? E essa humanidade foi criada por Deus. Esse ser humano foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem do caráter de Deus, santo, justo e bom. E também da semelhança de Deus, quer dizer, da semelhança dos seus atributos espirituais, porém também os seus atributos pessoais, como raciocínio lógico, poder de decisão, de escolha, tudo isso. Então, isso é o que diferencia a humanidade dos outros seres, mesmo seres biológicos, como os animais, tá? Isso nos diferencia. A humanidade é o ser que é mais parecido, então, com Deus. Ou seja, o ser humano é aquilo que tem de mais parecido com Deus. É aquele que ele criou diretamente. Por isso que o ser humano ele é diferente de toda outra parte da criação. Daí, então, esse termo humanidade, que não é apenas o ser humano, mas é todo um conjunto, então, de características desse ser especial, que é você, que Deus, então, criou. Amém. Não tem maneira melhor de definir um conjunto de características da natureza humana, como o senhor acaba de fazer, pastor. E nada melhor também para que, nesse momento, que vamos falar de fé, principalmente também de igreja, que é um dos assuntos principais, neste episódio que se chama Voz e Fé, que é a nossa voz e a fé que temos, graças a Deus. Então,
estamos aqui de frente para um ambiente principal, que é o púlpito, né, pastor? E eu também vou apresentar um pouco do senhor. É um currículo extenso, mas eu faço questão. Vamos lá. O senhor é formado em teologia pela Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, não é isso, pastor? Também possui seminário de capacitação ministerial pela SECAM e lidera a ONG Missão Ajudar, aqui mesmo em Acopiara, né? É fundador também do Ministério Vida, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e ajudou na fundação juntamente com o pastor Wilson, da Assembleia de Deus em Aterrado, que fica em Saquarema, Rio de Janeiro. Pastor, o senhor congrega aqui mesmo na Assembleia de Deus, aqui em Acopiara, e também apoia a liderança de projetos missionários na Índia, com a família Beni, e na Tailândia, com a Etnos Global e na Missão, com trabalhos liderados pela família Florenciano e a família Molinari, não é isso? Pastor, Isso. Na realidade, né, você pode ver aí do outro lado que eu já sou meio velhinho, né? Já estou com 62 anos. Que é isso, pastor? Não diga isso, não. Que é isso, nossa! 62. Pode ver aqui a cabecinha branca, né? Isso Experiência. nos denuncia, tá? E a gente, então, já tem uma vida, né? Uma vida no reino de Deus, trabalhando para o Senhor. Mais especificamente, desde o ano de 84, eu posso dizer que eu venho desde o início da minha vida ministerial, desde o ano de 84, a gente vem galgando, então, e aí a gente trabalhou, fundou igrejas no Rio de Janeiro, e aí a gente retornou para cá, para o estado do Ceará, para trabalhar na obra missionária, fundei a Missão Ajudar aqui, com outros amigos, outros irmãos, tá? E a gente apoia o trabalho missionário, tanto aqui no estado do Ceará, aqui na região, aqui também, em outras partes do mundo. A gente tem missionárias em Fortaleza, na Base da Vida em Foco, em Fortaleza. Nós temos missionários locais também, está aqui mesmo em Acopiara, e temos também missionários que a gente apoia, não são enviados por nós, mas que a gente apoia, como foi falado, na Tailândia, tá? 2 bases, né, que é da missão Etnos Global, e também na Missão da família Molinari e da Etnos do Rafael e da Paola, e também a família Beni na Índia, a gente apoia. Então, o nosso trabalho é um pouco extenso, exatamente. E aqui em Acopiara, na Missão Ajudar, a gente tem uns projetos sociais aqui na cidade. Hoje, inclusive, nós tivemos em um dos projetos, que foi o encerramento do ano letivo, no nosso núcleo lá do Muquem, na Vila do Muquem, tá? E a gente tem vários projetos, no caso aqui em Acopiara, e temos também isso sociais, e a gente tem também o projeto Cristo no Sertão, que é na região da Barra do Ingá, tá? E estamos iniciando também um projeto aqui na cidade de Acopiara, que é chamado Casas de Paz, que é levar Cristo, através de estudos bíblicos, aos lares de pessoas que ainda não têm Jesus. Já foi começado lá nos mutirões, aqui em Acopiara, através da missionária Cléo e do nosso querido Ian, que é voluntário da Missão Ajudar. Então, a gente tem todo um trabalho. Então, são anos trabalhando no Reino de Deus. E à medida que a gente vai trabalhando no Reino de Deus, a gente descobre que a gente ainda não fez nada para Jesus. E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente faz, mais nós sabemos que temos que fazer. Ainda mais. Isso. Agora, tem uma coisa muito importante sobre fazer, Lucas. Sim. Sobre fazer. Isso é muito importante a gente entender. Porque as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas em fazer apenas. Fazer. E é importante fazer. Justo. Nós não somos monges que vão para um mosteiro e se enclausuram lá e vivem só de oração. Não, não é isso, não. Porém, antes de fazer alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos nos preocupar em ser. O fazer tem que ser consequência do ser. Então, quem você é em Cristo? Quem você é com Cristo? Porque o fazer vai ser consequência do ser. Então, fazer, na realidade, nós precisamos fazer, porém, primeiro nós precisamos ser um com Cristo Jesus. Daí, quando nós fazemos, na realidade, porque nós amamos a Cristo e amamos o nosso semelhante, porque nós somos um com Cristo. E a base, então, do cristianismo é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que ser um com Cristo, para depois, então, fazer alguma coisa no reino de Deus. Perfeitamente. Então, fica aí a dica, ó. Ser. Primeiro, ser.
Isso. depois fazer. Então, pastor, antes de mais nada, já que estamos na igreja, vamos abordar um tópico bem didático, dinâmico, sobre a qual estamos neste momento. A igreja. Fala sobre a importância da igreja na vida do ser humano e a solução de suas necessidades no aspecto físico, mental, espiritual e emocional. No caso emocional, como até cita na Bíblia mesmo, é o coração, o centro das emoções. Quanto a igreja ela pode nos ajudar a sanar esses tipos de aspectos negativos que temos na vida, como muitos exemplos que a gente tem no dia de hoje, né? Muitas coisas que nos agravam nessas áreas da vida. Como a igreja ela nos ajuda não vou nem dizer sanar, mas a superar traumas, superar vícios, superar diversos tipos de coisas que nos fazem decair espiritualmente. Bem, a igreja é uma família espiritual. Sim. E a igreja é composta de famílias. Ela é composta de famílias biológicas. Então nós temos famílias biológicas, né? Em suas casas, em seus lares, formada pai, mãe, filhos, outras vezes somente com a mãe, né, e os filhos, outras vezes somente o casal, outras vezes o pai também. Hoje nós temos a família, ela tem uma outra configuração hoje por causa dos problemas modernos, da era moderna, a gente sabe disso. Pastor. E Deus ama a família verdadeiramente constituída por Deus. Deus ama, que é o homem e a mulher, né, e a sua prole. Ou, dependendo da situação, uma mulher que cria os seus filhos sozinho, ou um homem que por um acaso ficou viúvo, ou houve uma situação, infelizmente, que há um divórcio, né? Infelizmente, esse tipo de situação, ele existe, não é somente fora da igreja, existe na igreja, a igreja faz parte da sociedade. Então, você tem a igreja que é composta dessas famílias, tá? E que compõe uma família maior, essa família espiritual. A igreja é uma família espiritual. Porém, é uma família espiritual que também ela é uma família social também. Perfeitamente. Ela é uma família social. Por quê? A igreja ela se une. Por exemplo, como você falou, nós estamos aqui no nosso templo sede. E nós normalmente usamos esse termo, né, para o templo de igreja. Mas a igreja não é o templo. Nós dizemos, nós vamos na igreja. Aí nós estamos dizendo que nós vamos ao templo. Não, nós vamos à igreja, porque nós vamos à reunião com a igreja que se reúne no templo. O templo sem o povo não é igreja. É o templo, a casa de oração, tá? Do qual Jesus inclusive falou, né? A minha casa será chamada casa de oração, que é uma expressão do Antigo Testamento, tá? E Jesus falou lá quando ele estava no templo, lá expulsou os cambistas lá do templo, Jesus falou sobre isso, tá? Então, a igreja é formada de gente, de pessoas, sim, não de paredes, tá? E gente, família, tem problemas. Então, a igreja tem problemas. As pessoas que compõem a igreja tem problemas, né? Nos seus lares, nas suas famílias. Não são isentas exatamente. Disso aí. E aí elas vêm para a reunião, elas vêm para um encontro do dia a dia, seja no lar, seja onde for, e ela tem problema lá também. Com certeza. Nessa reunião ela tem problema. Então, tanto é que na igreja tem problemas sociais, às vezes tem problema de atrito nos grupos, e daí vai por diante. Então, a igreja é uma família composta de gente que tem problemas, daí trazem os seus problemas para a igreja, porém, porque a igreja é essa família espiritual, é aqui então, nessa comunhão com os irmãos, porque a igreja ela foi chamada para a adoração, para a comunhão e para a evangelização, ou seja, para o trabalho missionário. Esses três objetivos principais compõem a igreja, fazem parte da igreja. Existem vários outros objetivos que são ligados a esses três principais. Então, a igreja, quando ela se encontra para adoração. A igreja, quando ela muitas vezes se encontra no templo, mas fora do templo, para comunhão. O que é comunhão? É repartir aquilo que é nosso com o outro. As nossas dificuldades, os nossos problemas. Às vezes é bem difícil. Exatamente. Mas a gente reparte com o outro. O outro está com problema, dificuldade financeira. Justo. A gente ajuda. Justo. Tá bom? Então a igreja, isso é comunhão. E a igreja foi chamada para a tarefa missionária, para levar Cristo àqueles que não têm Cristo.
Então, a igreja é essa grande família. Aí o que acontece? Tá? A igreja traz os seus problemas, as pessoas que compõem a igreja trazem os seus problemas, e aqui na comunhão com os irmãos, na adoração, a igreja acaba, os outros, porque a Bíblia Sagrada manda que nós levemos as cargas uns dos outros. Uns dos outros, exatamente. Então, há uma ajuda ao aconselhamento. A liderança da juventude aconselha o jovem, tá? O pastor aconselha as famílias, o Ministério de Famílias aconselha as famílias, aí nós temos os conselheiros da igreja, nós aconselhamos. Então, a igreja ajuda a igreja, é uma troca, essa grande família que tem problemas, porém também tem soluções. Soluções para os problemas emocionais, para os problemas também espirituais, para os problemas sociais. Então, a igreja tem problema. Então, imagina, o ser humano foi criado por Deus, querido. O ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Justo. O ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. E a igreja é essa sociedade ampliada. Veja, tá? Veja, a família é restrita, às vezes um casal mais um filho, um casal mais 2 filhos. A igreja já é algo bem mais ampliado. Com tá certeza. Bom? Então, a igreja, ela tem essa coisa de ajudar, tá bom? Então, enquanto você faz parte da igreja e você vem às reuniões com a igreja e você compartilha das dificuldades, suas dificuldades, você também vai ter ajuda. E interessante, nós passamos por dificuldades, os outros que fazem parte dessa família espiritual chamada igreja nos ajudam, e nós muitas vezes estamos em dificuldades e conseguimos ajudar os outros. Perfeito. Mesmo com problemas. É como se fosse um looping, né, pastor? Você é ajudado, depois você supera aquilo que você necessita, e aí você começa a ajudar. E aí aquela pessoa que você ajudou começa a superar também, e assim uns aos outros vão caminhando. E eu digo muito mais, Lucas. Mesmo ainda antes da gente superar, sim, a gente já está ajudando os outros. Porque a gente vive problemas. Sim, constantemente. E às vezes, constantemente. E às vezes a gente supera um problema. E dentro daquele problema a gente ajuda os outros. Tá bem? A gente ajuda os outros. Mas às vezes, queridos, nós, mesmo estando vivendo um problema, nós, na época que estamos vivendo aquele problema, porque nós já temos a experiência de estar dentro daquele problema, nós conseguimos ajudar os outros dentro daquele problema. Porque muitas das vezes todos passamos por problemas, né, consequentemente. Mas às vezes o problema não é o mesmo problema do irmão. Sim. Então às vezes você tem a solução para o problema do irmão, quanto o irmão pode ter a solução para o seu problema. Exatamente. Também. É uma via de mão dupla. Isso. Ambos se ajudam e focam em um sentido Por isso só que é Cristo. Ajudar uns aos outros. Amém. Compartilhar das dificuldades. Perfeito, você quer ver pastor? sobre o que o Lucas falou? A gente vive um problema, aí a gente consegue ajudar outras pessoas dentro daquele problema que a gente vive ou viveu. Justo. Pode fazer parte da experiência também. Exatamente. Né? Eu tive o falecimento de uma filha aos 6 anos de idade. Uma filha minha faleceu aos 6 anos de idade. E foi uma situação muito difícil na minha vida. Na minha vida, a vida das minhas filhas, na minha esposa e tal, todo mundo, a família inteira. Foi situação muito difícil. Tá Imagino, pastor. Eu sou pai, eu sei muito bem como... Muito filho. Os pais estão preparados, muitas vezes, no caso, nós estamos preparados para sepultar os nossos pais, não a gente sepultar um filho. Aliás, Justo. Ninguém está preparado para sepultar alguém, né? Sim, ninguém com certeza. Mas mesmo assim, a gente já sabe que é a ordem natural das coisas. É a única certeza que tem na vida. Exatamente. Mas você superar um problema com o falecimento de uma filha de 6 anos, tranquilo, apareceu de repente... Porém, hoje, quantas famílias eu já consegui consolar, ajudar, tá? Que também estão ou estiveram na mesma situação. Porque eu vivi aquele problema. Eu imagino, pastor. Eu vivi. Então, a igreja tem essa coisa, nós vivemos as experiências, naquilo, como diz o apóstolo Paulo, que nós fomos consolados, nós também consolamos
os outros. Ele nos bem regenerou com esperança viva, né, Exatamente. pastor? É isso aí. Maravilhoso. E como igreja, nós procuramos sempre ajudar. Eu digo também por várias situações que já tive também, que recebi apoio, tanto é, né? Mas, pastor, quanto a isso que o senhor está falando, é muito importante para quem está em casa. Para uma pessoa que passou por uma perda, que muitas das vezes é irreparável. Eu como pai, eu não vou nem dizer que eu me coloco no lugar, porque não deve ter nem descrição. Mas eu imagino quanto é, pastor. Eu sinto, mas dou graças a Deus que o senhor é um homem de fé, né? Que tem esse testemunho, que tem se edificado cada vez mais para poder ajudar pessoas que também têm este tipo de dificuldade e procuram, não vou nem dizer superar, como o senhor disse, aceitar e sentir de Deus o quanto é reconfortante quando você recebe o abraço do Espírito Santo, o quanto na igreja nós recebemos apoio e constantemente na palavra também. Pastor, muito obrigado por esse testemunho. Eu fico lisonjeado mesmo do senhor compartilhar com a gente esse tipo de episódio, viu? Amém. Que Deus abençoe a vida do senhor grandemente. E, pastor, eu também queria comentar outra coisa com o senhor. Na igreja, certo? Sofremos muitas dificuldades, como o senhor falou, não é? O senhor acha, o que o senhor vê no ponto principal de conseguirmos falar não para o mundo? Não para o mundo, mesmo indo para a igreja. É difícil esse tipo de... citar um exemplo. Muitas das vezes a pessoa está tentando fugir de um alcoolismo, que não é nada fácil. Mas aí tem aquelas amizades, né? Está tentando ir para a igreja, porque você que quer ir para a igreja, eu mesmo, eu digo por experiência própria, nunca espere, eu vou quando eu estiver recuperado. Eu vou quando eu estiver bem. Eu mesmo, pastor, tinha essa concepção. Não dá para me ficar com o pé na igreja e outro no mundo. Então, se for para ser assim, eu vou ficar no mundo mesmo. Não é assim. A igreja é um ambiente social, é um ambiente espiritual, onde vai te resgatar do lamaçal do pecado. Onde você pode sentir onde você indo para a igreja, tomando a iniciativa, você já vai ali repreender da tua vida várias coisas que vêm de ruim ali. Não espera o momento certo. O momento certo é agora. O momento certo é você tomar forças, segurar na mão da tua família, de quem é teu querido ao lado e dizer, vamos para a igreja, vamos procurar Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é assim, pastor. Eu digo por experiência própria. Então, me diz aí, qual a dificuldade que temos em dizer não para o mundo? Na realidade, vamos entender primeiro dizer não para o mundo. Sim. Nós não estamos fora do mundo, da Perfeitamente. sociedade. Nós vivemos, bem colocado, pastor. Nós vivemos na sociedade. Então, dizer não para o mundo aí, que o Lucas quis dizer, ele está falando não ao pecado, a viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer forma, né? Bem, Sim. É uma decisão, pessoal. O convite está feito. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim. É um convite. Agora, a ida até Jesus é uma decisão. É uma decisão. E como o Lucas falou, não espere você resolver todas as suas questões, né, da tua vida, né, como você vive, a tua vida dissoluta, uma vida, então, desregrada, vamos chamar assim, desregrada, uma vida de orgia, muitas vezes, uma vida totalmente distante de Deus. Não espere você resolver isso para vir, então, para Jesus. Não, você vem desse jeito que você está. Perfeito. Aí, pastor. quando você chega até Jesus, porque a gente diz, venha para a igreja. Na realidade, venha para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Aí, a partir daí, você vai fazer parte da igreja. Porque a igreja são todos aqueles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo. Agora, é uma decisão pessoal. E para você tomar essa decisão, primeiro, você tem que crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Não tem como você tomar a decisão se você não crer. Esse é o começo. Segundo, você tem que reconhecer que essa vida que você está levando não é uma vida legal, não é uma vida boa. Não vai te levar a nada, vai te levar para a perdição eterna. Você tem que reconhecer isso. Aí entra
a tua decisão, pessoal. Se você então reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador, e somente através dele o homem vai a Deus, e se você crê que precisa de Deus, porque um dia você vai prestar contas a ele. A Bíblia Sagrada diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a decisão é pessoal. Agora, você tem que crer, você tem que, na realidade, entender que você precisa dessa mudança na sua vida e você precisa se esforçar e vir até Jesus, tá bom? Então, tem a sua parte. A sua parte é essa, é crer, tá bom? A parte dele, Jesus já fez. Qual foi a parte de Jesus? Jesus já entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por nós, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Essa é a parte dele. Principalmente. A parte dele ele já fez. Agora, a nossa parte, a tua parte, é crer que esse sacrifício é o meio pelo qual você vai a Deus, é através de Jesus Cristo, é entender que você precisa de Jesus e é se esforçar, então, em entregar a sua vida a Jesus. Não tem outra forma, somente através de Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro diz em Atos dos Apóstolos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porque há apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então não tem outra forma, é somente através de Jesus Cristo. Se você entende que a sua vida que você está levando não é boa e de que você precisa mudar de vida, venha até Jesus. Jesus tem a solução para você mudar de vida. Veja bem, não é você não ter problema. Não existe isso, tá bom? Esse negócio de, não, eu entrego a minha vida a Jesus e a minha vida então vai ficar um mar de rosa. Não, não é isso não. Porém, Jesus vai caminhar com você. E Jesus vai te dar vitória, pode ter certeza disso. Oh, glória! Como o senhor disse, né, pastor? No mundo tereis aflições. Jesus já disse isso. É isso aí. Pastor, também eu venho a contar um pouco mais de um certo tipo de não vou dizer pensamento, mas de ideologia que eu percebi depois que estava na igreja e tudo. Os vikings, certo? Os vikings, eles tinham uma certa metodologia. Quando eles iam conquistar um certo local, certo? Ele queimava o barco, justamente para quê? Para que eles não pensassem em voltar. O único foco deles era seguir, conquistar e fazer aquilo que eles tinham que fazer. E também temos o exemplo bíblico, que é em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, que Eliseu ele largou a junta de bois justamente para seguir o ministério dele. Ele largou tudo aquilo que poderia atrapalhar ele para seguir o ministério, para seguir o foco. Então, o crente, o membro, ele tem que fazer isso, ele tem que largar daquilo que pode atrapalhar ele, justamente para seguir o foco, que é Cristo, para seguir ali na palavra, seguir na fé. Bem, Lucas, é assim. Lembrando que, só para lembrar, nesse texto ele é amplo, né? Sim, claro. Tá? Porém, fazendo uma aplicação dentro dessa interpretação, na realidade, fazendo uma aplicação dentro dessa interpretação sua, tá? Eliseu, na realidade, ele trabalhava para o pai dele. Sim. E ele, então, ele estava arando com 12 juntas de bois, tá? E, lógico, naquela época usava-se muito a questão dos bois para o arado, tá? E certamente ele tinha outros funcionários arando junto com ele. Claro. Ele estava na 12ª e ele larga tudo, todas as 12 juntas de boi, ele larga lá, certamente os funcionários que estavam lá, ele larga todo mundo, aí ele pega a junta dele e ele ainda queima a lenha para fazer um churrasco dos bois. Então, Eliseu fez um churrasco então, dos bois, que era, na realidade, os bois que ele então estava arando com ele. Isso tem um significado ministerial,
porque Elias lançou a capa dele sobre Eliseu, chamando ele para o ministério do profeta. Chamando, assim, ele foi convocado. Ministério de profeta. Isso tem todo um significado, não Sim. vamos entrar, não é o nosso caso aqui. O nosso caso é a igreja, Novo Testamento, tá? Perfeito. Porém, isso tem a ver exatamente que a gente não pode estar preso ao passado. Há nada que nos impeça de servir a Jesus. Tá? Nesse sentido, por exemplo, largou as 12 juntas de boi. Tá? Lógico, a gente não está falando aqui, quando você entrega a sua vida a Jesus, você vem para Jesus, você vai fazer parte da igreja de Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você, a partir de então, você começa a fazer parte da igreja. Aí você já é igreja quando você entrega a sua vida a Jesus. Então, a gente não quer dizer que você vai ter que largar o seu trabalho, sua profissão, sua família, nada disso. Claro. Porém, aquilo que te prende, digamos assim, ao sistema da sociedade mundana, sem Deus, desregrada, né? Eu estou usando essa palavra, usando a segunda vez essa palavra, justíssima. Essa coisa desregrada, desculpem, essa coisa desregrada, tá? Então, à medida de que você, então, está preso a essas coisas desse sistema mundano aqui, então, você vai largar. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não vai largar sozinho. Essa é a questão. Agora, você tem que querer largar. Você tem que entender que está errado. Fazer a escolha, tá né, bom? pastor? Fazer a escolha. Justamente. E você vai querer largar. Aí o que acontece? A partir daí, se você quiser, se você reconhecer que o seu modus vivendi, a sua maneira de viver, não está correta, e de que você agora está servindo a Jesus, e de que você precisa, na realidade, mudar de vida, se você entender isso, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar a mudar de vida. Você não vai mudar sozinho, porém o Espírito Santo vai te ajudar. Mas você tem que entender, aliás, esse é o processo do arrependimento. Como é que acontece o processo do arrependimento? O que é arrependimento? Essa palavra arrependimento tem uma palavrinha grega que é metanoia. O que é metanoia? É mudar a mente. Mudança de mente. Mudança de mente, né, pastor? Isso é metanoia. Tá bom? Então, usando uma linguagem, digamos assim, de trânsito, né? Uma linguagem, digamos assim, do motorista, é uma conversão. Você está caminhando num sentido e aí você faz uma conversão e você volta no sentido contrário. Você muda. Na realidade, de 180 graus. Isso é arrependimento. Porém, o arrependimento, eu digo que ele tem 3 fases. Quais são as fases do arrependimento? Até eu estou curioso para saber agora. 3 fases do 3 arrependimento. fases? Quais são as fases do arrependimento? Primeiro, então veja bem, o arrependimento, essa palavra arrependimento, ela tem 3 fases. 3 fases. Isso é uma coisa que coisa minha, coisa de cada professor, cada pregador. Não, mas eu estou curioso. Me ensine aí, me ensine. Tem as suas nomenclaturas. Tem 3 fases, tá? A primeira fase é: estou errado, eu errei, ou eu estou errado. Essa vida que eu estou levando não está correta, tá bom? Não está correta. A segunda fase é preciso mudar. Eita, essa daí Preciso mudar. Aí, você primeiro reconhece, porque se você não reconhece que está errado, como é que você vai querer mudar? Não, se você não, você diz assim, a vida que eu estou levando está tudo bem, está tudo certo e tal. Você fica sempre na mesma, né, pastor? Tranquilo. Agora, se você reconhece que está errado, aí você diz assim, bem, preciso mudar, preciso de mudança. E a terceira fase é a mudança em si, é tomar atitude e mudar. Tá? E Jesus diz assim, o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, as obras não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, você tem que se esforçar, você tem que lutar para fazer o que é correto. Você tem que lutar para fazer o que é correto. Então, primeiro você entende, estou errado. Segundo, você entende, preciso mudar.
Terceiro, você toma a atitude e muda. Porém, eu te dou uma boa notícia. Em meio a tudo isso, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Até porque a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, isso, quando você só vai entender que está errado, quando você ouve a palavra de Deus, e esse ouvir a palavra de Deus vai provocar no seu coração o entendimento que você está errado. Aí você entende, preciso mudar. Terceiro lugar, você entende, então, aí você toma uma atitude e muda. Aí o Espírito Santo vai estar ali do lado. O Espírito Santo vai estar do lado. Então você não muda sozinho, você não muda sozinho. Você vai ter sempre a ajuda de Deus. Veja, o plano de salvação para o ser humano, para a humanidade, é de Deus. Tudo vem de Deus. E até nessa mudança, por que Eliseu tomou essa atitude de largar tudo? Porque ele entendeu, realmente eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, realmente Deus está me chamando para seguir. Então o profeta Elias, na época que tinha muito isso, né, os profetas tinham os seus aprendizes, né? Então da mesma maneira hoje nós seguimos a Jesus. Jesus é o nosso mestre, nosso mestre. Então quando você tomar a decisão de seguir a Jesus, Ele vai te ajudar. Você não vai estar sozinho nessa ajuda, nessa caminhada, nessa mudança de jeito nenhum, tá bom? Perfeito, pastor. E eu digo para o senhor, eu vou voltar nesse episódio e ainda vou anotar, porque você tem que ter, primeiramente, para o arrependimento, você tem que mudar, ter atitude e decidir. Então mude, decida-se e tenha atitude. Esse é o principal. Eu até mesmo estava pensando em perguntar isso para o senhor. Pastor, é melhor mudar ou aprender? Mas o senhor já respondeu tudo. Mudar. Porque aprender, você aprende, mas depois esquece. Ali, depois você deixa de canto. Agora mudar é você fazer. É não ter plano B. É como você acaba de exemplificar. Eliseu, ele largou tudo. Não tem plano B, é plano A, é Cristo. Então você larga tudo e vai ali, viver o teu ministério, viver aquilo que Deus chamou para viver. Isso, mas lembrando, mesmo para largar tudo e para seguir a Cristo, você vai ter a ajuda dele. Então ele faz tudo por nós. Tem o texto do Salmo de número 100, diz assim: foi ele e não nós que nos escolheu por povo seu e ovelha do seu pasto. Então tudo vem de Deus. Veja, Deus criou o ser humano. Deus criou a humanidade, dotou esse ser humano, criou esse ser humano mais parecido com ele, né, mais próximo dele de qualquer outra parte da criação, tá bom? Conforme a sua imagem e semelhança. O ser humano pecou, mesmo assim Deus providenciou o meio pelo qual o ser humano retornou para ele, através de Jesus Cristo. Então Deus fez tudo por nós. Qual é a nossa parte? É só se deixar levar, se deixar conduzir por Deus. Essa é a nossa parte. O resto Deus faz. Decidir, ter atitude e mudar. Você precisa exatamente reconhecer. Eu estou errado. Perfeito. Você precisa decidir. Preciso mudar. Terceiro, tomar atitude. Tomar atitude. Tá aí, nessa tomada de atitude, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Você não vai estar sozinho nisso aí. Anota e pratica. Anota e pratica. Certo? Aí é que está a questão da igreja. Pastor, e já aproveitando também aí, como o senhor já deu essa explicação aí que não tem nem comentários, qual é o papel da comunidade na vida de um membro da igreja? No caso, como ela apoia seus membros? Como a igreja apoia um membro? Bem, a comunidade, o papel da comunidade cristã, né? No âmbito social dessa também, família, né, cristã, sim, como nós já falamos, né? No podcast passado, essa família, nós somos uma família espiritual. O nosso papel, primeiro, quando a pessoa chega, quando a pessoa se decide por Cristo,
entrega a sua vida a Cristo, nós às vezes chamamos de aceitar Jesus. Na realidade, eu digo que Jesus é quem nos aceita, né? Nós entregamos a nossa vida a Ele, nós dizemos, Jesus, eu sou esse aí, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de mazelas, cheio de pecados e tal, entendeu? Mas se tu que me quiser desse jeito aí, eu entrego minha vida a Ti. Tá? Então a gente chega para Jesus assim, lógico, como eu falei, Jesus vai mudar. Você vai chegar e Jesus vai mudar a sua vida. Você não vai continuar como você está. Jesus vai mudar você, tá bom? Porém, o papel da comunidade cristã, o papel da igreja, na realidade, em tudo isso, em primeiro lugar, é acolher essas pessoas. Essas pessoas chegam, elas precisam ser bem acolhidas. Agora, falando inclusive para você, aí do outro lado, como igreja, faz parte de uma igreja, de uma denominação cristã, você que é recepcionista, inclusive, na igreja, essa acolhida começa pela recepção na igreja, né? Na igreja que eu digo, no templo, quando as pessoas chegam no templo, né? A pessoa chega no templo, essa acolhida, né, sua, né, no templo, é muito reconfortante, boa, né, pastor? né, entendeu? As pessoas chegam, elas às vezes saem de casa cheias de problemas, dificuldades, ansiedades. Às vezes não consegue quase nem ir, né? Em casa, às vezes ela está cheia de problema, em casa está cheia de problemas. Problema com o esposo, problema com a esposa, problema com filhos, problemas materiais, Problemas dos mais variados. né? Aí ela chega, a comunidade, ela recebe bem. Certeza. Começa lá. Aí conforta, né, pastor? Exatamente. Aí vem um irmão ou outro, vai até essa pessoa, cumprimenta ela, diz, seja bem-vindo, vai lá e abraça aquela pessoa. Faz oração abençoada. Eu ainda não te vi aqui, e tal, entendeu? Então, essa acolhida inicial, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, essa acolhida inicial. Esse respeito, esse tratar bem a pessoa. A pessoa chega, e às vezes a igreja evangélica, às vezes, dependendo da denominação, tá bom, pelas suas tradições e tal, inclusive de usos e costumes e tal, às vezes chega alguém totalmente diferente, no seu modo de trajar. Que vem de outra cultura, outro. Isso. Aí a pessoa não recebe bem. Ou, imagine, chega um mendigo no nosso meio, uma pessoa que está no estado deplorável. Extrema carência, né? Ou um alcoólatra, a pessoa bêbada. Ela chega, às vezes, no templo, na reunião. E aí, por causa daquela condição, ela não é bem recebida. Não. A pessoa tem que ser muito bem recebida. Isso chama-se acolhimento. Aí a pessoa chega, ela quer voltar. Garanto a você. Fica aquela sementinha. Não, garanto eu a você. tenho que voltar. Ela quer voltar. Ela Justo. vai querer voltar. Aí, ela então entrega a sua vida a Jesus. Começou com acolhimento, tá? Ela entregou a vida a Jesus. Às vezes ela não entregou a sua vida a Jesus no templo, nas reuniões normais no templo, mas ela entregou em sua casa, numa reunião de rua, né? Em trabalho de rua, trabalho de evangelização, trabalho de estudo bíblico nos lares e tal, de várias formas. Sim. Ela entregou a vida a Jesus. Aí ela vem para a comunidade assim, maior, né? Onde junta-se, né? O grande grupo daquela igreja local. Então a igreja local tem que acolher muito bem essa pessoa, tá bom? E aí, não é só na chegada, é na permanência daquela pessoa. E uma outra coisa também, Lucas, Sim. sobre esse acolhimento, e para que essa pessoa permaneça, é muito importante que a igreja entenda que essa pessoa ela está chegando, então, trazendo os seus, aqui no Nordeste a gente falaria os seus carrapichos. Carrapicho? Vocês aí no Sul e Sudeste, em outras partes, talvez não saibam o que é um carrapicho. Carrapicho. Tá bom? Tá bom. Mas as pessoas trazem as suas mazelas, os seus problemas, os seus maus impregnada, costumes, né, muitas vezes, que não são de acordo com os nossos costumes e tal. Seja benigno com essa pessoa, seja tolerante com ela. A pessoa está, entendeu? A pessoa está chegando. Porque a pessoa, por exemplo, não se veste como nós, ela se veste diferente.
Não, entendeu? Ela está chegando, então não tem problema nenhum, entendeu? Entendeu? Tolere essa pessoa, ajude essa pessoa a caminhar. Então você vai acolher bem, vai continuar esse processo através do bom tratamento, e aí sim, a partir daí, vai haver um discipulado, que nós chamamos de discipulado. Essa pessoa vai começar a estudar a Bíblia, aí tem os grupos de discipulado, os grupos, os ministérios. Já está sendo acolhida ali, né, pastor? Vai se identificar, né? Isso. Se você tem o ministério de jovens na igreja, os jovens vão cuidar dos outros jovens. Justo. Jovens vão cuidar dos outros. Se tem o ministério de mulheres, as mulheres vão cuidar das outras mulheres. Os homens vão cuidar dos homens. Da família, os casais, né? As famílias. Entendeu? O ministério de família vai cuidar dessas pessoas. Então, você tem acolhimento, você vai continuar cuidando dessa pessoa, aí nós temos agora a integração completa dessa pessoa com a nova comunidade. Rapaz, pastor. Então, se a igreja fizer isso, porque eu tenho uns dados antigos, sinceramente, eu não tenho um dado atual sobre o que eu vou falar agora, eu não posso lhe dizer com certeza, com firmeza hoje, mas nós temos dados antigos que no mundo pentecostal, de cada 100 pessoas, vamos chamar de 10 pessoas, que entregam suas vidas a Jesus, sejam em algum trabalho, fora, nos lares e tal, ou até no próprio templo, em algum culto, quando ela vem com amigos e tal, somente 3 dessas 10 pessoas permanecem. Ou seja, somente 30% permanece nas igrejas pentecostais. Nas igrejas tradicionais, né, que não são pentecostais, as igrejas batista, presbiteriana, metodista, congregacionais, tradicionais e outras, né, esse número é maior, esse percentual é maior. Esse número antigo que eu tenho. Talvez hoje o mundo pentecostal já esteja, digamos assim, tenha melhorado esse número. Por que isso acontecia ou acontece? Porque a igreja pentecostal, muitas vezes, aí eu estou falando de nós, os pentecostais. Sim. Às vezes a igreja pentecostal gosta muito do movimento. Sim, assim, às vezes um trabalho em línguas, né? E não tem nada errado no movimento, não. O culto caloroso, né? Entendeu? A glorificação, o louvor, a adoração coisa mais firme, calorosa, né? Uma coisa tal. mais veemente. É maravilhoso. Porém, as pessoas, o mundo pentecostal muitas vezes deixa a cargo do Espírito Santo. Não, a pessoa entregou a sua vida a Jesus e agora o Espírito Santo vai cuidar. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo não é costa larga de ninguém. O Espírito Santo já tem o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem esse papel de encaminhar o homem a Jesus Cristo, de levar o homem a Jesus Cristo, de convencer o homem de que ele precisa de Jesus Cristo. Agora ele vai ter também a responsabilidade de integrar, de receber bem, de continuar no trabalho de fortalecimento daquele membro e de integrar aquele membro com a nova comunidade? Não. Esse trabalho é nosso, é da igreja. Então a igreja não pode dizer a pessoa entregou a vida a Jesus e a igreja dizer, não, o Espírito Santo agora. Tem que trabalhar na vida dela, né, pastor? Você tem que continuar. Aí entra os ministérios da igreja, como já falei, são muito importantes. Como eu falei, o ministério de mulheres, o ministério de homens, o ministério de jovens, o ministério infantil, todas as áreas da igreja, a escola bíblica dominical, as igrejas que têm escola bíblica dominical, são muito importantes para integrar essas pessoas, então, com a comunidade local. Então, o Espírito Santo trabalha, convence, nós vamos lá e buscamos, porque, Lucas, também tem outra coisa. Sim. Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. E de pregar o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí a igreja fica assim orando, Senhor, envia as almas. Jesus, envia as pessoas. Não é Jesus enviar, não. Somos nós quem temos que ir buscar.
através de várias ações. O papel é da igreja, olha, ide, fazei discípulos, ide, pregai o evangelho, e ser-me-eis testemunhas lá fora, buscando as pessoas. E nós vamos lá, buscamos, as pessoas vêm para Jesus, e agora nós temos esse papel de cuidar dessas pessoas, de receber bem essas pessoas e de integrar essas pessoas à comunidade local. Isso é trabalho nosso. Isso é trabalho da igreja. Igreja. Nossa, pastor. Isso mostra que a igreja, ela não é só um local religioso. A igreja, ela é um projeto social, um projeto ético, um projeto educacional, um projeto comportamental, mental. Ela tem diversas finalidades. Enquanto muitos aí procuram resolver seus problemas de maneira resumida, né, procurando coisas que não lhes convém, a igreja ela oferece muito mais, pastor, que nem o senhor acaba de nos explicar assim grandemente. Você quer ver em cima disso aí, abrindo um parênteses nisso que você acabou de falar? Sim. Tá. A mídia não divulga isso, né? A sociedade não divulga isso, tá bom? Pega caderninho, mas anota. Quem mais recupera pessoas drogadas, tá bom? Pessoas vícios, né? viciadas no álcool, alcoólatras. Sim. É o maior vício. Drogados, presidiários. Quem mais restaura pessoas, o grupo social, a instituição que mais restaura pessoas para o retorno do convívio com a sociedade, chama-se Igreja Evangélica. As pessoas não valorizam isso, a sociedade não valoriza isso. Aliás, é o contrário, em grande parte, a sociedade, infelizmente, por desconhecimento, e a gente sabe que Satanás também está ali por trás, trabalhando, tá bom? Digamos assim, para as pessoas, de certa maneira, maltratarem a igreja, ver a igreja com os outros olhos, mas quem mais restaura pessoas, tá bom, para a sociedade, chama-se Igreja Evangélica. Eu concordo, pastor, plenamente. Permanente. Eu concordo e confirmo, né, por experiência própria. E, pastor, aproveitando, né, tudo que o senhor nos exemplificou de maneira incrível, eu venho a dizer para o senhor também, muitas pessoas, elas dizem assim, né, como o senhor falou, que falam até mal e tudo, muitos acreditam de certa forma que quem vai à igreja é para ser perfeito, é para buscar perfeição. E, na verdade, eles confundem santificação com perfeição. Porque dizem assim, você quer ser santo, você está indo para a igreja porque você quer ser santo, você quer ser perfeito, você se acha melhor do que os outros. Muitas das vezes discriminam dessa forma. Qual a visão do senhor perante isso, que muitas das vezes, muitas pessoas assim têm essa visão, ou são educadas dessa forma, como a gente sabe que na sociedade muitas das vezes é assim? Lucas, a igreja é composta de seres humanos. Plenamente. Tá, somos seres humanos. Tá bom? Não somos extraterrestres, né? Não viemos de outros planetas, fazemos parte de uma sociedade, tá? E seres humanos são imperfeitos. A igreja, ela é perfeita por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, como meio pelo qual nós somos purificados dos nossos pecados. Como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 1, tá bom? Se andarmos na luz, como ele, como Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, na igreja. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a igreja é perfeita por causa do sangue de Jesus Cristo. Agora, entendeu? Nós continuamos pecando. Nesse sentido, somos pecadores. Somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela é, entre aspas, perfeita. Mas perfeita nesse sentido, não é porque ela não erra. Então, você vai ter dentro da igreja pessoas imperfeitas. Pessoas com problemas.
Por isso que hoje, com o advento da internet, os escândalos, inclusive escândalos com líderes, com pastores e com grandes líderes, hoje acontece muito, né? Porque as pessoas, mas não é pastor. Pastor é gente comum, como qualquer outro. É ser humano. É ser humano É como ser qualquer humano. outro. E falha também. E a igreja também falha. Porém, quando nós realmente temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então quando nós falhamos, e vamos continuar falhando, e vamos falhar, aliás, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo de número 7, né, ele diz, a partir do versículo 14, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, ele estava falando dele mesmo, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Aí ele repete isso, aí lá na frente ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, que assim como a lei do meu entendimento, ou seja, do meu espírito, na realidade, com a lei de Deus, eu sirvo, digamos assim, com a lei do meu espírito, na realidade. Deixa eu pegar aqui o texto, que é melhor, Romanos, né? Eu vou para Romanos aqui, deixa eu pegar aqui o texto rapidinho. Nós estamos num podcast, então eu esqueci a expressão agora, Tudo Romanos bem. capítulo de número 7. Isso aqui é muito rápido, Fica à né? vontade. Muito rápido. Tá, vamos lá. Romanos capítulo de número 7. No final ele diz assim, olha, miserável homem que sou. Capítulo 7, versículo 24. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele mesmo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, ou seja, com a lei do meu espírito, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, ou seja, com a minha alma, que é a minha psique, eu sirvo a lei, então, do pecado. Então, ele diz, miserável, eu sou miserável, pecador, todos nós, o grande apóstolo Paulo, porém, ele nos dá a vitória, Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus, ou seja, nós somos santificados através do sangue de Jesus Cristo. E tem outra coisa, Lucas, Diga lá. esse processo de santificação, de mudança contínua na mente, como eu falei, arrependimento, metanoia, isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. Sim. Ao longo da nossa vida, nós vamos avançando, nós vamos melhorando, nós vamos progredindo, nós vamos vencendo alguns erros, alguns pecados que antes nós cometíamos corriqueiramente, depois nós fomos dominando isso, o Espírito Santo foi nos ajudando, porque ele nos ajuda nesse processo, e aí nós vamos dominando mais, porém, já diz o rei Salomão lá no Antigo Testamento, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E você sabe quando é que vai ser o dia perfeito? Só no dia que a gente se encontrar com Jesus Cristo. Só quando a gente se encontrar com a gente Jesus. estiver aqui, tem pecado, tem erro, Tem e a erro, igreja tem problemas, tem erros. tribulação, tá hein, bom? pastor? Tem sim. Pastor, e assim, a gente já está se aproximando do final, e eu queria fazer algumas perguntinhas para o senhor. Fazer sacrifício faz parte do processo? Fazer sacrifício em que sentido? Fazer sacrifício, assim, abrir mão de muitas coisas que assim, o mundo nos oferece, ou até mesmo a nossa vivência nele nos oferece, faz parte do processo que a gente tem na vida cristã? Jesus diz, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é exatamente negar os nossos desejos, os desejos da nossa alma ou do nosso coração, como nós dizemos. Quando a Bíblia se refere a coração, lembrando na cultura judaica, e a Bíblia foi escrita em uma cultura, né, cultura judaica, porém também na cultura ocidental, de certa maneira, isso foi transferido para nós também. A gente fala muito do coração como o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Na realidade é a mente. Tá? Então, na cultura judaica, quando fala de coração, tá falando da mente. A alma é a nossa mente. Do grego psique, a nossa mente. Tá bom? É a nossa mente. Então, os nossos desejos, eles vão estar aí.
vão estar presentes, tá bom? Os desejos vão estar sempre aí, tá Vão bom? fazer parte do processo, vão fazer né, pastor? parte do processo. Porém, à medida de que eu me aproximo mais de Deus, Deus vai transformando a minha vida e Deus vai, então, me dando mais vitória sobre esses meus desejos, tá bom? Porém, isso só vai acontecer plenamente no dia do encontro com Jesus ou no dia que nós partirmos dessa vida para outra. Enquanto a gente estiver aqui, tem problema, tem pecado, tem erro, tem escorregada, tem a gente escorregar numa casca de banana, digamos assim, como eu diria lá no Rio de Janeiro, né? Pisar na maionese. Pisar na maionese. Escorregar. Tem tudo isso. Porém, isso não quer dizer que nós não servimos a Jesus. Perfeito, pastor. E eu pergunto, agora são 4 perguntinhas bem rápidas mesmo, pastor. Qual é a sua missão? A minha missão? O que é que o senhor encara como a sua missão principal? A minha missão, em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a visão de futuro que o senhor tem? Não, mas espera aí. Sim. Em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Todos nós. Em segundo lugar, amar ao próximo como a mim mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A base do cristianismo, a fonte motivadora do cristianismo, de quem serve a Jesus, é o amor. Se não for o amor, é religião pura, seca e legalista. Se você olhar Jesus dizendo assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você olhar o apóstolo Paulo lá no livro na carta dele, na carta dele aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, todo o capítulo 12 ele fala de dons, de poder, de tal, aquela. Porém, no capítulo 13, ele finaliza o capítulo 12 dizendo assim, olha, porém, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É o último versículo do capítulo 12. No início do capítulo 13, aí ele começa dizendo, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada disso seria. E aí no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Então, a minha missão é amar em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas, vertical. Missão vertical, eu e Deus, relacionamento entre eu e Deus. E em segundo lugar, o meu próximo como a mim mesmo. É missão horizontal, relacionamento horizontal. E Jesus foi quem falou isso, dando resposta aos fariseus sobre o grande mandamento. Jesus resume o decálogo, né, os 10 mandamentos de Moisés nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu só vou ser um com Cristo se eu amar a Ele sobre todas as coisas. E eu só vou amar ao meu próximo e servir ao meu próximo se eu primeiro amar a Ele. Se eu não primeiro amar a Ele, eu não vou conseguir amar o meu próximo, então eu não vou servir o meu próximo. Porque fazer a obra de Deus, ter uma tarefa missionária na terra, é servir o meu próximo. Deus me chamou para servir o meu próximo, mas para isso, amo a Ele e amo o meu próximo. Pastor, o senhor percebeu que assim, eu não sei se você quem está em casa percebeu, mas o senhor comentou a missão na vertical, não é isso? Sim. E a missão na horizontal. Sim. Sabe o que é que isso se assemelha? A cruz. A cruz é o a cruz é a missão. Exatamente isso, é a cruz. Cara, incrível, incrível. A cruz é a missão, é a missão na horizontal e na vertical. Exatamente. Bem, pastor, e qual é a tua visão de futuro? De futuro? Aí você diz a de visão futuro que o senhor o quê? tem de futuro, assim, mais próximo, que o senhor tem, sabe que tem no teu coração que no futuro vai ser. A igreja ela vai ser restaurada, realmente a gente vai conseguir apregoar o evangelho a um número maior de pessoas. Uma visão que o senhor tem de futuro. Bem, a igreja caminha para o encontro com Cristo. Isso é fato. Ponto.
quando ele está falando, né, sobre os sinais que antecedem a volta dele, né, os princípios das dores, até o versículo 8, depois a partir do versículo 9 ele continua falando desses sinais que iriam se acelerar antes da sua volta. Aí ele fala no versículo 14, ele fala um grande sinal. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, eu creio basicamente, que um dos últimos grandes sinais para o futuro, para que Cristo, então, ele volte, porque os outros sinais estão acontecendo, tudo está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, entendeu? Terremotos, fome, pestes no mundo e tantas outras coisas, né? Como tem profetizado não só por Jesus, mas no Antigo Testamento pelo profeta Daniel, como a multiplicação da ciência, a agitação global, pelo apóstolo Paulo na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo na segunda carta dele a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, tudo isso está se cumprindo. Porém, aliás, tem um outro sinal que já se cumpriu, que era o retorno de Israel, né, a sua terra, novamente se tornando nação. Isso já aconteceu, já tem uma geração que aconteceu. Já tem uma geração que aconteceu em 1948, Israel se tornou novamente nação, tá bom? E aí tem um último grande sinal. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim, como já citei. E esse sinal está se cumprindo, e eu não vou aqui entrar em números para você saber que está se cumprindo, só um número. Há 50 anos atrás, a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia, ela tinha traduzido em 394 línguas. Há 50 anos, entre 40 e 50 anos atrás, mais ou menos. Hoje a Bíblia está traduzida já há alguns 2 anos, 1 a 2 anos atrás. A Bíblia já está traduzida em 700 línguas diferentes. Nossa! Então, praticamente que dobrou. E cada vez mais está acelerando esse processo da tradução da Bíblia. E isso é muito importante para que os povos conheçam. Hoje, há uma estimativa que nós só temos de 600 a 700 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à Bíblia. Sim. Ainda tem muito mais gente que não ouviu o Evangelho, porém que não tem acesso à Bíblia, só tem entre 600 e 700 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à Bíblia na sua própria língua. Isso quer dizer um avanço muito grande. Hoje tem 10 países entre o Oriente Médio e Ásia que até bem pouco tempo o cristianismo era mínimo lá e quase não existia. Um deles, por exemplo, é o Irã. Você sabia que o Irã, o cristianismo está crescendo, principalmente através dos jovens que estão insatisfeitos com a religião islâmica, que é muito controladora, é muito sectária, né? Estão insatisfeitos. Então, o evangelho, e hoje é muito importante, então, através das redes sociais. Tudo isso está acontecendo muito através das redes sociais, das mídias sociais. Tá bom? Então, hoje tem esse grande sinal que está acontecendo no mundo, que é a evangelização do mundo. E aí, eu e você, nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então, precisamos, então, nos colocar à disposição dele para espalhar esse evangelho em todos os cantos da terra. Nossa. Pastor, e assim, com tanta informação, eu fico assim abismado que realmente tudo isso é o que está se cumprindo hoje. Tudo isso. E assim, e como o senhor disse que a rede social ela é um meio de comunicação, eu agora imaginei como foi aquela passagem que Jesus estava sendo tentado no deserto, que o diabo tenta utilizar a palavra contra Jesus, e Jesus vai lá e derrota o diabo na palavra. Sim. Então não adianta o que o inimigo ele tenta fazer, né? O evangelho ele sempre vai prevalecer. Sim. Não importa se ele está tentando usar os mesmos meios para destruir. O evangelho veio para vivificar, ele veio para salvar, ele veio para libertar. Então é isso que a gente procura trazer nessa conversa, nesse diálogo, nesses ensinamentos. É tudo isso que possa vivificar e fazer transbordar aí na tua alma, no teu coração.
da palavra, do Espírito. E pastor, para a gente ir encerrando mais um pouquinho, me diz quais são os teus valores e a essência da tua história. Bem, assim digamos, de prontidão, os meus valores são os valores bíblicos. Você pode citar alguns, por exemplo? Eu não tenho outros valores que não sei. Por exemplo, amar o próximo. Como o senhor mencionou, né? Amar o próximo. Perdoar sempre, porque só perdoa quem ama. E é forte, hein? Forte. Não tem como a gente perdoar verdadeiramente, porque tem pessoas que não merecem perdão. Assim como eu não mereço perdão. Mas Deus me perdoou. Então, os meus valores estão baseados na palavra de Deus. Perfeito. Todos os meus valores estão... Aliás, eu ouvi de uma certa pessoa, uma época, há muitos anos atrás, eu me lembro até hoje, né, que eu estava, digamos assim, aconselhando, e a pessoa resistindo, né, àquilo que eu estava aconselhando, e aí a pessoa disse para mim assim, mas para você tudo é a palavra de Deus, que eu sempre usava um texto bíblico para confrontar aquela pessoa. Mas pastor, para você tudo é a palavra de Deus? Eu digo, é. A Bíblia Sagrada, ela tem todas as respostas para a nossa vida. Seja vida espiritual, vida social, material, vida sentimental, tudo que você queira saber sobre a vida, a Bíblia Sagrada tem princípios de ética e de moral, e vida espiritual também. Então é a Bíblia Sagrada. Então os meus valores estão contidos na palavra de Deus. Aliás, Jesus diz para os fariseus, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E vocês ainda cuidam ter nelas a vida eterna. Então é a Bíblia Sagrada. Meus valores é a Bíblia Sagrada. Aí o Edson, você é perfeito? Não, filho. Já fiz muita bobagem na vida, já cometi muito erro, já fiz muitas escolhas erradas na vida. E, infelizmente, eu sei que até eu partir dessa vida para outra, Jesus vir me buscar, ou eu falecer, eu também ainda vou cometer muitos erros e ainda vou fazer algumas escolhas erradas. Tomara a Deus que eu não cometa mais, não tome mais as mesmas atitudes erradas que eu tomei. Mas isso acontece. Sem dúvida. Pastor, e como eu comentei antes, e a essência da tua história, o senhor acha que é o quê? A essência mesmo. O senhor acha que a essência é o perdão? A essência assim, além do perdão, misericórdia? A essência é a palavra? Qual é a essência da tua história? A essência são os meus valores. A essência são agregadas aos teus valores. São os meus valores. E aí não diz respeito se eu errei, se eu não errei. Mas toda vez que eu errei, eu reconheci. Lembra lá do arrependimento, eu reconheci. Eu já decorei. Reconhecer, ter atitude e mudar. Exatamente. Entendeu? Eu errei. Estou errado, o que eu fiz, estou errado. Tá bom? E aí eu me volto para Deus. Peço perdão e continuo a jornada. Você vai escorregar muitas vezes. Você já escorregou muitas vezes. E você vai continuar escorregando. Porém, quando escorregar e levar um tombo, não fique caído. Reconheça, eu levei esse tombo, foi culpa minha, não foi culpa dos outros, não foi culpa de pastor, de irmão, de esposa, de esposo, de filho, de ninguém. A culpa é sua. A culpa é sua. Então, e não fique caído, levante-se e continue na jornada. Nossa, que profundo, viu, pastor? Escorregou, reconheça que escorregou, tenha a atitude de levantar e... Continue, siga. Amém. Perfeito. Pastor, já que estamos no Pode Ir Crendo, já para a gente poder encerrar esse episódio que eu achei edificante, realmente mudou bastante coisa para mim, né? Me ensinou também, espero que tenha ensinado quem está em casa, quem também está precisando, quem está com o coração aflito, quem está passando por um momento de desespero. Como se estamos no Pode Ir Crendo, no que o senhor mais crê? No que eu mais creio? Rapaz... Em Deus. Em Deus. E eu gosto porque nós cristãos evangélicos, e aí eu me dirijo a você, nós, por exemplo, nós demonizamos a ciência. Nós dizemos que a ciência, o cientista, a ciência. Não, os cientistas, eles
são inteligentes e eles descobriram coisas na matéria que a gente não pode nem imaginar, tá bom? Então, eu acredito na ciência, na verdadeira ciência, mas eu creio muito mais em Deus. Então, para você ter ideia a maneira como eu creio em Deus, para mim, Deus é o criador de todo o universo. Todo o universo. Não de uma parte, mas de todo o universo. Ele é o criador de tudo. Não existia nada. Aliás, para a ciência diz assim, como é que é o que é o Big Bang para a ciência? Não existia nada. Por um acaso existia um átomo. Esse átomo esquentou o núcleo. Esse átomo esquentou o núcleo. E esse núcleo então se dividiu. E milhões e trilhões. Aí veio a matéria. Não tem nenhum problema acreditar que foi assim. Só quem criou o primeiro átomo foi Deus. Se foi assim, não estou dizendo que foi assim. Só estou dizendo quem foi que criou o primeiro átomo. Foi Deus. Quem é que criou a lei para ele esquentar o núcleo e se dividir? Foi Deus. Quem é que criou a lei da expansão do universo, da formação das galáxias? Foi Deus. Então, eu creio plenamente em Deus, nele, como Criador de todas as coisas, como Criador da humanidade, e creio também em Jesus Cristo, seu Filho, que veio, viveu entre nós, como homem, morreu e ressuscitou para pagar o preço da nossa redenção e voltará e nos levará para estarmos com ele para sempre. Eu creio plenamente nessas coisas. Eu não creio mais ou menos, eu creio totalmente. Eu não creio 100%, eu creio 1000%, se eu posso dizer isso. Tá bom? Incrível, pastor, incrível. Eu agradeço demais a tua participação, a tua palavra, a tua sabedoria que está compartilhando aqui com a gente. Pastor, aprendemos que devemos reconhecer, ter atitude e mudar. E aí, em que etapa você está? Esse aqui foi mais um episódio do Pode Ir Crendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.